Essa igreja só subsiste e só existe nesses 69 anos porque o dono dela tem edificado ela, porque o dono dela tem protegido ela. Porque se dependesse de nós, pessoas frágeis e pecadoras, limitadas, com tendências e com inclinações para as malignidades, essa igreja já teria fechado as portas há muito tempo. Já teria deixado de existir há muito tempo. Você sabe disso. Mas porque o dono dela cuida dela e levanta homens e mulheres para adorá-lo, para servi-lo, nesse mundo, nesse bairro, nessa cidade, ela então subsiste e resiste às intempéries do tempo. Então ao Senhor Jesus honra, glória e louvor por esses 69 anos, e que venham outros anos para a gente celebrar o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero compartilhar com vocês a leitura de um salmo. Lá em casa a gente costuma dizer que tem alguns salmos que são da nossa família. A gente faz isso porque em momentos bem específicos o Senhor Deus flechou o nosso coração com esses textos, e então a gente volta e meia, a gente medita, rememora esses salmos. E quando eu tenho oportunidade em ocasiões como essas, ou como essa, eu compartilho esse salmo então. O salmo que eu falo nessa noite é o salmo de número 13. O salmo de número 13 é uma oração, e antes de ler essa oração, assentado como vocês estão, eu quero convidá-los uma vez mais a fechar os olhos e a buscar o Senhor Deus em oração. Senhor Deus, a noiva do teu filho está aqui reunida nessa noite. Ela comparece a este lugar, a esta casa de oração, para enaltecê-lo, bendizê-lo, para invocá-lo, para dizer que toda honra, glória e louvor deve ser dada ao Senhor nosso Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Mas a noiva também, ela quer ouvir da parte do noivo instrução, essa voz poderosa e amorosa que nos alcançou e que tem nos alcançado durante a nossa caminhada. E quando o Senhor Deus nos alcança numa noite como esta, a noiva é embelezada, é santificada, é ornamentada, para que naquele grande dia ela não tenha do que se envergonhar. Ela possa ouvir e responder o chamado do noivo, para entrar no gozo do seu Senhor para todos sempre. Fala conosco nessa noite, exalta o Senhor Jesus aqui, Pai, e que o Espírito de Cristo opere no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Assentado como vocês estão, eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto, que começa dizendo: até quando, Senhor? Esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você pode repetir o versículo de número 6? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. 2020, uma revista de grande circulação nacional, em razão do momento que nós estávamos vivendo, aquele momento sombrio da Covid-19, da pandemia global, uma revista, depois de 2 ou 3 meses, eu não sei precisar o tempo, mas não era mais do que isso, publicou como matéria de capa: até quando?
Esse até quando, ele é um grito de gente. Seres humanos gritam quando situações difíceis chegam, quando lutas se travam, especialmente quando se trata de sofrimento. Seres humanos elaboram essa pergunta no coração e dizem: até quando? Porém, só os crentes adicionam: até quando, Senhor? Todos os seres humanos, em algum momento da vida, da existência, vai elaborar a pergunta como esta ou semelhante a esta: até quando? Mas só os crentes adicionam o Senhor da aliança e se dirigem a Ele dizendo: até quando, Senhor? Nessa noite, eu quero compartilhar com vocês 4 aspectos da oração do salmista. O primeiro aspecto é o aspecto que a oração, ou por meio da oração, o salmista revela a sua aflição, o seu drama. O segundo aspecto, que está no versículo de número 3 e 4, é o aspecto da oração preventiva. Eu chamo de oração preventiva. E o terceiro aspecto é o aspecto da confiança. E o último aspecto, versículo 6, é o aspecto do motivo para cantar a Deus. Então, com a sua Bíblia aberta, eu lhes convido a mantê-la aberta, porque é precioso a gente conferir o que o Senhor Deus está nos falando por meio do texto. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que têm tido esse grito da alma: até quando? Talvez você não tenha feito oração audível do lado das pessoas, na reunião de oração dessa igreja, ou na sua família, mas lá no porão do seu coração, lá no recôndito do seu coração, lá no íntimo da sua alma, você tem gemido, você tem dito para o Senhor Deus, ainda que com os lábios cerrados, dizendo: até quando, Senhor? Note que nesse primeiro momento que eu estou chamando, esse primeiro aspecto da aflição do salmista, da angústia do salmista, conta comigo aqui que existem 5 perguntas. 5 perguntas. Olha só a primeira: até quando, Senhor? Olha a segunda pergunta: esqueceste-ás de mim para sempre? Olha a terceira pergunta: até quando ocultarás de mim o rosto? Olha a quarta pergunta: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? 5 perguntas. Das 5 perguntas, 4 perguntas construídas com a preposição e o advérbio: até quando? São 5 perguntas. Todas elas endereçadas a Deus por meio da oração. É um homem de fé, é um homem que amava a Deus e que sabia que ele era amado por Deus, mas num determinado momento a sua vida foi assaltada por um drama que a gente não sabe precisar especificamente o que era, em que ele, na sua aflição, na sua luta, na sua angústia, endereça as 5 perguntas a Deus, e das 5 perguntas, 1 ou 4, melhor dizendo, são construídas com a preposição e o advérbio. E a preposição e o advérbio aqui, até quando, é para trazer essa ideia de tempo demorado, tempo esticado, aquela sensação de que o tempo se esticou demais, de que está demorando demais. Como que dizendo: eu não aguento, não estou aguentando mais o que eu estou vivendo e o que estou passando. Até quando, Senhor? Você já se sentiu assim? Você está se sentindo assim? Já passou por isso? Ou está passando por isso? Ainda é importante dizer que as 5 perguntas, embora endereçadas a Deus, você vai perceber que 3 estão relacionadas diretamente a Deus, como ele se sente em relação a Deus. Uma está relacionada, no versículo 3, como ele se sente nessa luta
com essa angústia, e a última está relacionada ao outro. Ao outro. Então ele diz: até quando, Senhor? Esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Você sabe que na nossa composição como seres humanos, criados à imagem de Deus, tem algumas coisas que são apenas nossas. Intuição. Você é uma pessoa intuitiva? Tem pessoas que são bastante intuitivas, não são? Eu sou um homem intuitivo. Quase sempre as minhas intuições, daquilo que eu percebo, me parece que Deus também vai me treinando para eu discernir algumas coisas. Mas trata-se de intuição. Às vezes as coisas se consumam, às vezes não. Uma outra coisa que faz parte da nossa experiência como seres humanos criados à imagem de Deus é a sensação. Quem está me entendendo aqui? Está entendendo? Faz assim com a mão, para eu saber se está entendendo ou não. Quem ficar com a mão abaixada, eu vou deduzir que talvez não esteja entendendo e eu vou retornar tudo de novo. Só brincadeira, tá, gente? Não vou fazer isso. Às vezes a gente tem sensação. Eu explico a você. Às vezes, se você está passando por um momento que é muito bom, festivo, momento de celebração, eu e Arthur, que somos do interior do estado, eu imagino que quando o Arthur, nas férias ou em algum momento, um feriado prolongado, que ele se dirige para aquele lugar e ele chega lá, é abraçado pelos seus familiares. Então há aquele clima de festa, de celebração, de ver a Débora chegando e as crianças chegando, e o abraço e o aconchego do lar. Então o Arthur vivencia o primeiro dia, o segundo dia, mas ele tem que voltar aos compromissos pastorais da igreja na cidade de Vila Velha. As crianças têm que ir para a escola, a Débora tem as suas funções a serem realizadas. Eu me sinto assim, Arthur, quando eu vou para a roça. Eu chego na casa da minha mãe e tem muita comida boa, né? Os pastores ficam mais avolumados nesse período que a gente vai para a casa da mãe, né? Porque tem um frango caipira, tem um quiabo, tem uma polenta de milho verde, ou tem uma carne de porco enlatada. E aí passa o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia eu me dou conta que eu preciso voltar. E qual a sensação que eu tenho? O tempo passou rápido demais. Não é assim que você se sente? Passou rápido demais. Isso podia durar mais tempo, mas a gente tem que seguir e tem que realizar. Agora, o inverso também é verdadeiro. Quando o drama chega, quando a luta aparece, quando um diagnóstico de uma doença, o médico olha para o exame e diz: é tal patologia. E você recebe aquele diagnóstico e parece que o chão se abre e vai te engolir. Você se sente amedrontado, as suas estruturas tremem, as suas pernas tremem, você perde as forças. E parece que as forças vão se esvaindo. Aí a sensação é de que o tempo está prolongando demais. As noites ficam compridas. Você tem insônia. Você coloca a cabeça no travesseiro e, por mais confortável que o travesseiro seja, o colchão, o edredom, o ambiente, o seu quarto, que sempre foi um lugar muito desejado por você, agora parece que o colchão tem espinhos. Você deita, você se levanta e você anda pela casa, você vai à geladeira, toma uma água gelada e parece que o sono não vem e você não consegue pegar no sono. É uma sensação horrorosa. E nesses momentos a gente tem a sensação de que está demorando demais, e não é incomum nessas horas os crentes elaborarem perguntas tais como essas ou semelhantes a essas: até quando, Senhor? O salmista está vivendo o seu drama, e uma forma que ele tem para mostrar, escancarar e revelar para Deus como ele está se sentindo é utilizar a preposição e o advérbio para dizer: até quando, Senhor? Está demorando demais. A sensação que eu tenho é que o Senhor se esqueceu de mim. Esqueceste-ás de mim para sempre. O Senhor vai se esquecer de mim para sempre.
Eu estou me sentindo esquecido, estou numa solidão tamanha que me parece que o Senhor se escondeu o rosto de mim, o Senhor se ocultou o rosto de mim. Percebe o drama? E que às vezes também, de alguma forma, também é o nosso drama, ou um drama parecido com o do salmista. Eu já fiz essas perguntas. E talvez eu farei essas perguntas em algum momento. Isso não é uma pergunta de gente que não tem fé, não é uma pergunta de gente que tem dúvida, mas é uma pergunta de gente que está sofrendo em razão dos dramas e se sente acuado pelos dramas e pensa que Deus se escondeu, que Deus se esqueceu, e você não escuta nenhum som, parece que o céu parou, você não escuta nenhuma voz de Deus numa hora dessa. Mas é sensação. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante, porque caso você esteja passando por isso, ou venha passar por isso, você aprenda a lidar com o seu drama. Sensação não é reflexo da realidade. Nós as temos. E elas são verdadeiras para nós, na nossa experiência. Mas elas não necessariamente são reflexos da realidade. Porque a minha sensação não é que dita que Deus está presente ou não. Deus está presente a despeito da minha sensação de sentir ou me achar que eu fui desamparado. Deus é presente, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, apesar de em alguns momentos a gente pensar que estamos sozinhos, meus queridos irmãos e irmãs. Quem aqui me entende? Agora sim, eu vi que agora ficou mais fácil, pelo menos. Mas de repente ele faz a pergunta, versículo 2, ele fala assim: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Esse homem, ele não é um homem, metaforicamente, que pegou a toalha e jogou a toalha. Como que, vou perder essa batalha, já está perdido mesmo. Não, ele não é uma pessoa que se entregou. Você percebe que ele está lutando contra aquilo que ele está vivendo. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Ele não é um homem que se rendeu, que se curvou. Agora veja só. Uma coisa, preste bem atenção nisso. Uma coisa é você acordar numa manhã triste. Já acordou triste? Não aconteceu nada, você não consegue explicar. Você acordou triste. Já acordou com aquele aperto no peito? Aquele nó assim que você fala: meu Deus, não sei o que aconteceu, não aconteceu nada, não briguei com o marido não brigou comigo, não tive nenhuma intriga com os filhos, simplesmente você acordou assim, um aperto. Angústia, né? A gente chama de angústia, a gente não sabe explicar angústia filosoficamente, ninguém sabe. Né? Os estudiosos, os filósofos, eu gosto de ler um pouquinho dessas coisas, não tem uma explicação sobre a angústia, mas você sabe o que é. Sabe como é que a gente explica a angústia? Estou com um aperto aqui no peito, um nó aqui na garganta, que coisa horrorosa, parece que estou sendo sufocado. Isso é angústia. E às vezes, na maioria das vezes, não é patologia. Não é patologia, porque às vezes a gente sente essas coisas e aí os terapeutas às vezes já querem traçar uma patologia. Não, isso é depressão. Não necessariamente, não é nada disso. Simplesmente você está triste. É como minha esposa uma vez, ela estava muito triste por conta de um drama, aí a pessoa falou com ela assim: nossa, a senhora precisa de um psicólogo, a senhora está com depressão. Ela falou: vem cá, afinal de contas eu não tenho o direito de ficar triste? Malcriada, né? Eu não posso ficar triste? A minha filha está doente, está fazendo tratamento, um tratamento sofrido, e eu não posso ficar triste. Eu sou mãe, meu amigo. Ela disse. Então, isso acontece. Agora, uma coisa é quando você acorda triste e você toma café, vai para o trabalho e chega meio-dia, não acabou, à tarde também não, você volta, a tristeza vem com você, né? Não vem acompanhando, não, ela vem dentro de você. Você dorme, no outro dia você está triste, e uma semana triste, e a tristeza não passa e você começa a gritar: até quando? Estarei relutando com essa tristeza, com esse aperto no peito? De repente, ele avança
E aí me parece, os estudiosos vão dizer que isso tinha a ver com oposição dos inimigos, embora eles não fechem a ideia, mas eles falam, é provável que esse drama vivido pelo salmista tinha a ver com oposição, com perseguição, porque de repente ele fala, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Você já deparou com pessoas que declarou guerra contra você, sem que você não identificasse um motivo para aquilo? Você fala assim, gente, mas por quê? Por que essa pessoa está agindo assim comigo, tão belicosa, brigona, e você nota que a pessoa não baixa a guarda, não há nenhuma bandeira branca para sinalizar que é tempo de trégua, de reconciliação, ou de perdão, de alguma coisa assim, e você fala, meu Deus! E alguns estudiosos vão dizer que talvez esse salmo tenha brotado da perseguição do próprio filho de Davi, porque se isso procede, então isso é pior ainda, porque uma coisa é você ter alguém que se torna o seu inimigo ou inimiga, mas é meio distante de você, você meio que dá de ombro, você fala, tô nem aí, não tem um negócio assim? Se a pessoa é meio distante, está lá no trabalho, começa a te perseguir, mas você está com a consciência em paz, você dá de ombro e fala, estou nem aí para ele. Você sofre, mas você meio que segue a vida. Agora, alguma coisa é quando alguém está debaixo do mesmo teto que você e de repente ela declara guerra. Às vezes é o marido que fecha a cara para a mulher, às vezes é a mulher que fecha a cara para o marido, às vezes são os filhos que se revoltam, aí você olha e você fala, meu Deus, até quando? Como assim? Eu não entendo o porquê essa pessoa está agindo assim comigo. Talvez o até quando da sua alma nessa noite, as sensações que você tem sentido, talvez seja relacionado a relacionamento. Talvez as relações familiares têm sido tão difíceis, estão tão adoecidas, a relação conjugal, a relação familiar, e você fala assim, meu Deus, até quando? O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não está vendo o meu drama, o Senhor não está vendo que a minha família, os relacionamentos familiares estão apodrecendo, até quando, Senhor? Talvez o seu até quando esteja relacionado aos pais que aqui estão, que criaram os filhos na igreja, e o menino cresceu, chegou na adolescência, ele mostrou um coração arredio, saiu da igreja, enveredou pelo mundo, abraçou o mundo, está sendo engolido pelo mundo, e você diz, até quando, Senhor? Talvez, para alguns aqui, o até quando esteja relacionado à saúde, alguma enfermidade de um familiar, ou de alguém muito próximo, ou de você mesmo, e você diz até quando? Talvez esteja relacionado a finanças. São várias possibilidades que podem arrancar da nossa alma e do nosso coração o até quando, Senhor, está demorando demais. Eu acho que eu não vou suportar. E Deus te entende. Deus não censura você. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque até o Filho de Deus, o Redentor nosso, que se entregou na cruz, e no caso dele não foi sensação, no caso dele foi realidade. Ele gritou e fez perguntas a Deus. Quando ele ficou suspenso entre os céus e a terra, com os braços estendidos, pregado na cruz, ele gritou e fez pergunta ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? A grande maioria dos nossos dramas que perpassam as sensações, na verdade não é um reflexo da realidade, mas do Senhor Jesus foi realidade. De fato, o Deus Pai virou as costas para ele. O Deus Pai escondeu o rosto dele para que eu e você não fôssemos privados do rosto do Pai e da presença do Pai. Cristo enfrentou a ira do Pai para que você não fosse desamparado por ele. Então está tudo certo quando você fizer perguntas, porque o nosso Redentor fez, e não fez baseado
em sensações. Ele fez baseado na relação ou na realidade que perpassava, que mostrava a realidade histórica e a realidade essencial ou existencial, melhor dizendo. Porque quando os nossos pecados foram transferidos para Ele, Deus o Pai virou as costas para Jesus e o desamparou. Em segundo lugar, o segundo aspecto da oração, que eu chamo de oração preventiva, ele fala assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Irmãos e irmãs, prestem bem atenção. Vocês sabem que a nossa vida de oração tem sido uma vida bastante minguada. Nós somos um povo, um tipo de igreja contemporânea, que a gente ora quando o problema se instala efetivamente. Mas nós precisamos aprender a orar ao Senhor Deus, e de modo específicos e assertivos, por esse tipo de oração que eu chamo de oração preventiva. Porque às vezes tem coisas que acontecem e que se alojam, não de um modo abrupto, mas elas vão se processando e a gente vai notando que as coisas estão afunilando para acontecer determinadas coisas. Por exemplo, posso garantir a vocês que alguns crentes que aqui congregavam, que vocês conheciam e que apareciam nesse templo, a vida foi esfriando, não foi uma coisa que aconteceu de modo abrupto, o cara dormiu, no outro dia ele parou de vir à igreja. Você vai notando a ausência, um domingo sim, um domingo não, daqui a pouco 2 domingos no mês, 3 cultos, 4 cultos, e aquela chama fervorosa que havia em algum momento vai se apagando, vai sendo sufocado pelos encantos do mundo e por uma série de fatores, e os inimigos vão espreitando e fazendo com que aquelas estruturas outrora saudáveis de uma vida cristã e pujante vai se apagando e se enfraquecendo aos poucos, e daqui a pouco a gente nota, e aquele lugar onde aquela pessoa sentava já não existe mais, porque as coisas foram acontecendo paulatinamente, e ela não se deu conta e nem orou preventivamente para falar: Senhor, estou passando por um processo de esfriamento, meu coração precisa de ser aquecido pelo Evangelho, eu preciso novamente voltar a vibrar com as coisas do Senhor, o Evangelho já não gera mais encanto no meu coração, e ele vai sendo atraído e enfraquecido, e daqui a pouco você nota que essa pessoa se parece com aqueles que estão no mundo distante de Cristo, vivendo as mesmas coisas, falando as mesmas bobagens, porque não se orou preventivamente, mesmo percebendo que essas coisas estavam minando a sua estrutura espiritual. Este homem de Deus, ele nota que tem coisas acontecendo e ele é diligente em orar para dizer: Senhor, atenta para mim, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. De repente, o sono da morte aqui poderia ser morte mesmo, sepultura mesmo, mas também pode ser morte espiritual, o apagamento do brilho, do encanto, da sensibilidade pelas coisas de Deus e pelo Senhor Deus. E por que estou dizendo isso? Porque ele ora e diz assim: para que os meus inimigos não digam prevaleci contra ele, e nem se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Queridos, existem demônios, existe um complô do inferno querendo minar a sua vida, e se você não atentar e não orar para que o Senhor Deus te fortaleça, segundo o poder do Espírito de Cristo e do Evangelho de Cristo, você se esfria e você sucumbe e traz desonra para o nome de Cristo, e os inimigos tripudiam e zombam de você, e por conta de você zombam do nome de Cristo também. Você tem que parar de brincar de ser crente. Para com essa religiosidade vazia, sem comprometimento com o Evangelho. Aprenda a orar preventivamente.
Quando você se mostra uma pessoa desinteressada com as coisas de Deus, com o culto que é devido a Deus, com o evangelho que é pregado dominicalmente nessa igreja, que é vivenciado durante a semana nos encontros maiores ou menores, e você percebe que existe uma frieza, esse torpor espiritual, esse coma espiritual está se aproximando de você, é possível que você está prestes a enfrentar ou a vivenciar esse dormir da morte. E daqui a pouco você se encontrará como outras pessoas. Observe a vida de pessoas que você admirava e de repente parou. Se não foi um processo. E como que as pessoas hoje zombam e tripudiam. Quem sabe você está aqui nessa noite hoje e você perdeu a sensibilidade de ouvir o evangelho. Você se tornou um bom religioso presbiteriano. Você vem, mas você não tem mais comprometimento com as coisas do reino de Deus. Você não tem mais comprometimento com a igreja local. Você não tem mais comprometimento com a missão do reino de Deus. Você vem, você tem uma religiosidade, você bate o cartão, mas você está frio, você está prestes a experimentar esse sono da morte. Então aprenda a orar preventivamente. Senhor Deus, atenta para mim, Senhor. Livra-me dessa cilada, dessa coisa que se aproxima de mim. Nós precisamos parar de orar só quando o problema chega, queridos. 2017. Quem se lembra da tragédia de 2017 do Estado do Espírito Santo? Relacionado à segurança pública, quem se lembra? Lembra disso? Naquele tempo que eu recebi de mensagem de WhatsApp. Já tinha o WhatsApp, né? Precisamos fazer uma campanha, né? Os militares ficaram aquartelados, disseram que as mulheres dos militares impediram eles de sair do quartel, né? Bobagem, você sabe que isso é bobagem. E como é que ficou o nosso estado? Sucateado. Fobia social tomou conta das ruas das nossas cidades, ninguém queria sair mais. Homicídio, saqueamento de lojas, arrombamentos, não é? A Polícia Civil não dava conta mais de recolher os corpos, uma tragédia. E aí os crentes mandavam mensagem: precisamos orar, fazer uma campanha, jejuar. Mas a segurança pública já dava sinais de que ia colapsar. O que nós fizemos? Não oramos. Quer saber de outra coisa? Que você, hoje, você e eu, uma grande medida, abraçamos ideologias políticas, fazemos das ideologias políticas o nosso Deus, brigamos por conta delas, divulgamos elas. Nós não tem nenhum versículo bíblico no nosso story, no nosso status, mas as nossas ideologias políticas estão lá. E você sabe que os prognósticos políticos, econômicos não são bons, mas o que você faz? Você não ora, você não ora, você não ora, querido, você não ora, mas você critica. Você discute, você tem posicionamentos bem firmados. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu só estou dizendo que você não faz aquilo para o que você foi chamado a fazer. Porque quando Jeremias profetizou que o povo ia ficar na Babilônia 70 anos, Deus recomendou àquele povo que aquele povo devia construir casas, aquele povo deveria casar, aquele povo deveria plantar, aquele povo deveria orar pela cidade, porque a paz da cidade seria também a paz do judeu na Babilônia. E por que não oramos? A segurança pública continua caótica, os nossos bairros oferecem hostilidades, a gente tem medo de sair, a gente tem medo de conversar, a gente não pode andar com o celular nas ruas porque a gente está com fobia social. O que é que nós fazemos? Nós não oramos. Você não ora e eu também não oro. Esse bicho aqui não é de Deus, esse marimbondo, isso é um marimbondo. Eu tinha um professor no seminário, não sei se ele foi professor do Arthur, Sebastião Guimarães, já tinha falecido, né? Ele foi pastor na igreja presbiteriana em Salvador, um pastor muito querido, muito importante. Ele que fez a revisão mais recente da inologia do Inário Presbiteriano. Aí ele conta que chegou numa reunião, ele contava, melhor dizendo, que chegou na reunião de oração da igreja presbiteriana lá em Salvador e tinha uma irmãzinha de joelhos, não é? Orando, e as lágrimas
caindo, as lágrimas gotejando no chão, e ela fazia uma oração assim: Senhor, manda problema para essa igreja. Senhor, manda problema para essa igreja. E qual pastor, qual liderança que quer chegar na igreja e ver uma irmãzinha orando e chorando, pedindo para mandar problema? O que a gente não quer problema em igreja, a gente quer solucionar aqueles problemas que surgem, não é verdade? Que nós causamos e que às vezes outros causam. A gente quer resolver isso. E a irmã está pedindo: Deus, manda problema. E ele ficou ali, impactado, meio que neutralizado assim, esperando ela terminar, porque ele queria saber a razão daquele pedido insistente, fervoroso. Quando ela terminou, ele falou: minha irmã, por que essa oração? Ele falou: pastor, porque essa igreja só ora quando tem problema. Queridos, nós não precisamos esperar o problema chegar para orar. A gente tem que orar preventivamente, antecipadamente. Uma igreja que completa 69 anos precisa fazer uma leitura do cenário, das coisas que estão acontecendo, dos prognósticos, precisa ver as notícias e orar preventivamente. Senhor, esse é o nosso país, é o lugar que o Senhor nos colocou, nós cremos na soberania, nós cremos na providência, mas Senhor, dá uma guinada nesse país nosso, dá uma direção para a igreja a testemunhar de modo mais pujante, mais vigoroso. Senhor, a igreja está sendo capitulada, sendo rendida, se curvando diante dos ditames. Senhor, não deixa o teu povo se curvar diante dessas coisas que estão acontecendo. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando, pelo amor de Deus? Terceiro aspecto, a confiança. Olha aí: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Se nós ficássemos nos primeiros versos, você talvez pudesse chegar à conclusão precipitada e dizer: não, esse homem é um homem que não tem fé, não. O homem de fé, a mulher de fé também faz perguntas a Deus. Só que quando chega aqui, ele fala assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Deixa eu te dizer uma coisa. A fé cristã, a fé que foi gerada no nosso coração pelo Evangelho, por obra do Espírito Santo, ela não é um convite a fechar os olhos e fazer de conta que os problemas não existem. Não. A fé cristã é a única. Vou dizer, a fé cristã é a única que nos chama a olhar a realidade como ela é mesmo, sofrida, difícil, cheia de tensões. Ninguém que tornou-se discípulo do Senhor Jesus foi convidado a fechar os olhos e fazer de conta que os dramas não existem. Mas a fé cristã, mesmo diante dos dramas, dos problemas mais difíceis, ela diz: eu continuo crendo. A sensação que eu tenho é que está demorando demais. A sensação que eu tenho é que está difícil demais, que eu não vou suportar, mas eu continuo crendo a despeito das coisas que estão acontecendo. O sofrimento. O Hernandes Dias Lopes, quem? Hernandes Dias Lopes, né? HDL, colesterol bom, né? Hernandes Dias Lopes, HDL, colesterol bom. Ele tem umas frases que é muito dele, né? Então ele fala assim, falando de sofrimento: o sol que amolece a cera endurece o barro, né? São dois aspectos que o sofrimento faz. Tem pessoas que passam pelo sofrimento, se torna mais sensível, mais humilde, mais quebrantada, e tem gente que passa pelo sofrimento e fica mais endurecida, né? Mais brigona, fica mal-humorada. Então tem essas coisas. Mas o sofrimento, eu costumo dizer o seguinte: o sofrimento, ele vem e ele é um excelente instrumento de Deus, preste atenção nisso, para desconstruir falsas esperanças. Às vezes, muitos de nós temos uma falsa esperança gestada pelo um evangelicalismo desprovido de escritura e de evangelho, e aí, quando Deus usa o sofrimento, aquilo dá uma sacudida, e como aquela suposta esperança e fé estava apoiada numa areia movediça, aquilo é removido e nós nos vemos sem nada para segurar.
Por outro lado, o sofrimento vem para revelar para o cristão, para o discípulo de Cristo, que o fundamento da esperança dele é sólido, é inabalável. Nós temos a esperança da alma, que é a âncora da nossa alma. É por isso que esse homem chega nesse momento da sua oração e fala assim: no tocante a mim, eu confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. O problema existe mesmo, mas o meu coração está feliz na salvação que o Senhor me deu, e o meu coração continua crendo no Senhor, apesar dos dias não serem bons. Quando o meu filho, eu tenho 3 filhos, uma moça com 33 anos e um com 27, que agora já é um jovem senhor casado. Ele começou a namorar na adolescência e ele sempre foi muito desejoso, doido para casar. E eu falei: filho, homem crente tem que casar rápido mesmo. Aliás, reverendo Arthur, as nossas igrejas estão cheias de meninos que precisam aprender a ser homem, virar homem no sentido pleno. Porque hoje, quando o menino já gosta de mulher, a gente já fica bem alegre, né? Fala: puxa a vida. Mas estou falando homem no sentido pleno, de cumprir com deveres e etc e tal. E ele falou assim: pai, em 2020 eu vou casar. Eu falei: mas para casar tem que ter emprego, né, meu amigo? Você vai tirar a moça. Ele falou: já tem proposta de emprego, vou terminar a faculdade e já tem um escritório que vai me contratar. Só que em setembro de 2020, ou setembro de 2019, aquela com quem ele queria casar foi diagnosticada com leucemia. Do dia para a noite, assim, de repente, a menina aparentemente saudável, e 40 dias depois ela faleceu. Nós choramos, nós gritamos, nós ficamos prostrados, abatidos, todo mundo esparramado no sofá, no chão da casa, depois do sepultamento. Só que apesar de tudo isso, meu filho me mandou um áudio e falou assim: pai, eu queria que o senhor soubesse que a palavra tem me sustentado. O drama é difícil mesmo, mas a gente continua crendo. Nos dramas da vida a gente perde gente que a gente ama, mas a gente continua crendo. Nos dramas da vida a gente perde forças e às vezes perde saúde, mas a gente continua crendo, porque a fé, que é só para essa esfera temporal, ela não serve para nada, queridos. Se a nossa fé é apenas para essa esfera temporal, eu quero lhes dizer: vocês de alguma forma estão perdendo o tempo de vocês aqui. A fé tem que transcender essa esfera temporal e ser posta nas coisas eternas. Este homem de Deus diz: eu continuo crendo. Por quê? Porque ele consegue vislumbrar para além das cortinas temporais. Ele sabe que Deus é bom. Você se lembra da mulher que tinha uma hemorragia crônica, que sofria com hemorragia? Por 12 anos, lembra dessa história? Contada pelos evangelistas. E tinha um camarada chamado Jairo, que tinha uma menina que coincidentemente também tinha 12 anos. A menina de Jairo ficou doente, à beira da morte, e Jairo era uma figura importante, então ele baixou o nível e foi procurar o Senhor Jesus. E quando ele chega lá e conta para o Senhor Jesus disse assim: eu irei com você. E aí sai Jairo, o Senhor Jesus e os discípulos e uma multidão que acompanhava o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ia passar pelo caminho onde está a dona que tinha sido excluída pela lei de Moisés, pela lei cerimonial. Estava excluída, não podia conviver com as pessoas por conta daquela hemorragia. Só que quando ela soube que Jesus vinha e ia passar ali, uma fé foi gerada no coração dela e ela dizia para si mesma: se eu apenas tocar nas orlas das vestes dele, eu ficarei curada. Ok? E aí ela vem e se enfia no meio da multidão. O risco era grande, se ela fosse apanhada, estava perdida. E ela estica, movida por essa fé corajosa, e toca nas pontinhas das orlas de Jesus.
E quando ela toca, triscou, Jesus para e diz assim: alguém me tocou. E os discípulos falam: mas Senhor, a multidão te oprime. E o Senhor diz: alguém me tocou? Como que dizendo? É claro. Mas o Senhor Jesus está dizendo: esse toque aqui foi um toque diferente. Esse é um toque da fé. E então a mulher, não podendo ficar mais no anonimato, ela se revela. E o Senhor diz que ela está curada, está salva. Mas o que acontece com Jairo? E Jairo? Jesus interrompeu a caminhada para o pai que estava vendo a filha morrendo. Essa dona vem e fura a fila. Gente, eu não sou uma pessoa com muitos anos. Eu vou completar 52 anos. Mas eu sou de um tempo, quem é dessa faixa etária sabe que algumas coisas que a gente tinha que fazer, serviço de banco, tinha que ir para a fila. Né? Os nossos meninos não sabem o que é isso. Meninos, existia boleto antigamente, sabe? Carnê. Promissória. Não é? Quem é do tempo da promissória? Você vai se denunciar, né? E então você tinha que ir para o banco, você tinha que pagar a conta do luz no banco, a conta de água, a conta de telefone, e por aí vai, o carnê, e não sei o quê, e por aí vai. Eu ficava para morrer quando vinha aqueles gaiatos, porque no Brasil, às vezes, a desonestidade é símbolo de virtude. Chegava aquele gaiato ali conversando com alguém que estava na minha frente, e daqui a pouco passava a conta. Eu falei: vai demorar um pouco mais, porque não era tão rápido como hoje. É horrível alguém entrar na frente da gente no supermercado, exceto aqueles que têm prioridade, não é verdade? Eu ficava muito chateado, e ainda fico. Agora pensa em Jairo. A mulher entra na frente de Jairo. Jesus para a caminhada. E quando tudo está ruim, pode ficar pior. De repente está ali Jairo, né, aflito, imagino eu, e chega os portadores das más notícias. Portadores das más notícias, eles têm em todo lugar. Você vai para o ponto de ônibus, eles estão lá. O Brasil não tem jeito não. Você viu aí agora? Não tem jeito. Portador de más notícias. É terrível caminhar com portador de más notícias. É pessimista, o cara é pessimista. Você fala que vai fazer alguma coisa na igreja, isso aí não dá certo não, pastor. Fulano já tentou. Pessimismo miserável, que beira a incredulidade. Mas os portadores das más notícias, eles são impiedosos. Eles não usam anestesia para dar notícia. Eles chegam e vai na lata. E eles chegaram para Jairo e falaram assim: não importune mais o mestre, a tua filha morreu. Desse jeito. Desse jeito. E aí, queridos, Jesus, que tem uma ternura incrível, que é peculiar da natureza do nosso Redentor, Jesus olha para Jairo e, de acordo com o registro de Lucas, a tradução literal poderia ser o seguinte: continue crendo. E Jesus diz assim: continue crendo, Jairo. Eu não sei quais são os porquês que você tem elevado a Deus. A palavra para você hoje do Senhor é: continue crendo. Não se renda, não se permita ser capitulado pelos dramas da vida. Continue crendo, mantenha os olhos fixados no autor e consumador da nossa fé. Ele já deu provas que ele é digno da nossa confiança. Continue crendo. Queridos, eu não sou um teórico da fé. Eu tenho uma filha com 33 anos, faz hemodiálise 3 vezes por semana, já tem mais de 10 anos. Eu continuo crendo. Se você tem uma fé que é apenas temporal, essa fé não te leva ao céu, meu irmão. É preciso mais do que isso. Mas eu preciso terminar, senão o Arthur não me convida para voltar aqui mais não. O quarto aspecto, veja só os degraus. Ele começa com aflição, ora preventivamente, revela confiança e termina com canções, dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Este homem não fica com os olhos no drama. Tem gente que fica doente porque olha para o drama e fica fixado no drama. Dorme com o drama, acorda com o drama, só fala no drama, não olha para as incontáveis bênçãos de Deus ao longo da história. Quando você fica assim, você fica uma pessoa ingrata, endurecida, insensível. Você não consegue ver mais brilho nos horizontes, seus olhos não brilham mais. Você tem que parar
de fixar os seus olhos nas coisas que não aconteceram, ou não aconteceram como você gostaria que acontecesse, ou não aconteceu no tempo que você gostaria que acontecesse. Você tem que parar, porque senão você se perde e perde a capacidade de contabilizar as bênçãos de Deus ao longo da sua história. Se eu ficasse fixado só no drama que existe na nossa família, eu perderia a capacidade de ver a montoeira de bênçãos que Deus tem me dado ao longo da minha história, e sobretudo a bênção maior em Jesus Cristo, o meu Senhor e meu Redentor. Eu sou neto de baiano. Tem baiano aqui? Tem baiano aqui? Tem. Eu sou neto de baiano. E minha avó tem um sotaque de baiano, aquele sotaque mais arrastado. E eu era um menino muito chato, muito chato. Se eu fosse em determinadas casas, eu não comia. Se eu olhasse assim o cenário da casa, eu não comia, não bebia água. Eu andava quilômetros com ela, naquele sol forte lá da roça. E se eu chegasse na casa de um vizinho, que o aspecto da casa não me fosse agradável, eu não tomava água de jeito nenhum. Eu ia morrendo de sede até chegar no destino. Aí minha avó me estigmatizou. Se fosse hoje, os meninos iam procurar o psicólogo. Tadinho, a avó dele falou com ele. A minha avó, então, sabe o que ela dizia? Menino velho, não vai casar nunca. Ela me praguejava, ela dizia que eu não ia casar, que eu era muito chato, menino chato. Hoje não, hoje eu como quase de tudo, até sopa de pedra eu como. E sabe com quantos anos eu casei? Os prognósticos da minha avó não surtiram efeito. Com 18 anos encontrei uma doidinha que tomou a decisão de casar comigo. Me deu uma filha, me deu 2 filhos, e nós temos construído uma história. São mais de 35 anos juntos. Há muitas coisas. Quando eu morava na roça, tinha um fazendeiro, ele tinha um teco-teco, era um homem muito rico. E quando aquela nave aproximava, eu me escondia no mato, eu morria de medo. Hoje eu já andei em naves, nunca imaginei que eu fosse andar de voo. Nunca imaginei que eu fosse ter uma família. Nunca imaginei que eu fosse ser um pastor. Nunca imaginei que eu fosse ter isso, aquilo outro. Nunca imaginei. Mas quando eu olho para a história, a minha história, eu vejo as bênçãos de Deus me acompanhando. E, sobretudo, eu vejo, de modo bastante nítido, o presente da salvação que Deus me deu em Jesus. Então, apesar dos dramas enfrentados por nossa família, eu tenho motivos para cantar louvores a Deus, porque Ele me tem feito muito bem. Não é pouca coisa não, queridos. Muito bem. Uma igreja que completa 69 anos, por certo, já enfrentou dramas, famílias já enfrentaram dramas, casamentos já se partiram, mas casamentos também já foram restaurados, entes queridos morreram, pessoas se foram, pessoas deixaram vocês, mas, queridos, e as muitas bênçãos? E as muitas coisas que Deus tem feito ao longo dos 69 anos, e o jeito generoso como Deus tem feito, de trazer um pastor da estirpe do Arthur, com a qualidade que ele tem intelectual, teológica, para servir vocês. Isso são bênçãos de Deus, e os líderes que Deus levanta, e os músicos dessa igreja, bons como eu vi nessa noite, que cantaram lindamente. Aliás, já faço o convite aqui para o regente do coral, acompanhado do Arthur, para no dia 14 de março, no sábado, pegar essas mulheres que aqui cantaram e ir para a Igreja da Glória para comemorar o aniversário da Glória, quando nós vamos ouvir o reverendo Jailton da primeira igreja de Vitória. Queridos, são muitas bênçãos experimentadas por essa igreja. Mas o que acontece com a igreja, às vezes, numa altura do campeonato como esse? Existe um certo saudosismo, um negócio doentio. Aquele tempo, para com isso. É hora de olhar para frente e vislumbrar novos feitos, o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando no meio de vocês, e se sentir parte desse movimento de Deus, desse sopro de Deus, dessa vida de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito de Cristo que aqui tem atuado, minhas irmãs e irmãos. É hora de olhar para frente com gratidão
e dizer: nós temos motivos para cantar louvores a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te renove, que o Senhor Jesus te tome pelas mãos e te guie vitoriosamente para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe.